Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos ainda têm força para dizer glórias a Deus? Quantos ainda têm força para dizer aleluia? Eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder estar pela primeira vez nesta igreja, neste santo lugar, para juntamente com os amados irmãos engrandecer e bendizer ao santo nome do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor desta igreja, este simpático pastor, pastor Abel, que nos recebeu de maneira muito carinhosa, juntamente com a sua esposa, a pastora Cida. Desde já eu deixo a minha gratidão, pastor, ao Senhor, por ter aberto as portas da igreja, nos receber para falarmos da palavra de Deus. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, ministério, família, esta igreja, o corpo de obreiros, grupos organizados e todos os irmãos que congregam e cooperam com esta obra. Muito feliz de ter comigo também meu amigo, diácono Josimar, ele que foi a ponte, o mediador, para que pudéssemos estar aqui na noite deste dia. Ele que juntamente com a sua esposa honrou a minha esposa, sendo nossos padrinhos. E para mim é um motivo de muita alegria estar ao seu lado. Que Deus também, da mesma forma, abençoe a sua vida e a sua casa de forma abundante. Eu trago a saudação da minha esposa, a irmã Alessandra. Infelizmente ela não pôde estar nesta oportunidade conosco, já que ela está gestante de 6 meses e alguns dias. Estamos à espera da Antonella. E ela não se sentiu muito bem, e como nós iremos retornar amanhã para Osasco, e vamos de ônibus, então achamos por bem ela ficar de repouso hoje, mas eu trago a saudação dela para toda a igreja, em nome de Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 21, verso de número 22. Chegamos sexta-feira de viagem, estávamos na Argentina, na cidade de Ezeiza, na Grande Buenos Aires. Ficamos 51 dias ali, fazendo a obra do Senhor. Ministramos em 29 igrejas. Foram mais de 35 ministrações. Deus operou de maneira grandiosa. E eu estou até com a mente meio assim, bagunçada, porque lá ministro em castelhano, em espanhol, aí fica aquela confusão de palavras, né? Mas Deus vai nos dar graça nesta noite para entendermos e compreendermos o que Ele quer falar conosco. Capítulo 21, verso 22, se é verdade que os irmãos encontraram, confirme dizendo amém. O texto diz, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 1. O texto diz: um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Todos juntos vamos repetir o pedido feito por este discípulo. 3, 2, 1. Senhor, ensina-nos a orar. Mais uma vez. Senhor, ensina-nos a orar. Amém. Senhor Deus e Pai, dá-nos mais uma vez a Tua palavra que é Espírito e vida, Senhor.
Tu sabes que capacidade alguma eu tenho para pregar a Tua palavra. Mas eu venho lhe pedir, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor possa me capacitar nesta noite. Possua a minha mente, o meu coração, as minhas entranhas, a minha vida, Senhor. E fale conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Podeis assentar, por gentileza, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, pedindo a Deus uma palavra para a noite deste dia, o Senhor Deus trouxe estes dois textos de maneira muito forte ao meu coração, e eu senti uma direção do Espírito de Deus de compartilhar com os irmãos esta palavra. Eu creio que seria um erro, uma incoerência muito grande de minha parte, iniciar esta mensagem pelo Espírito Santo de Deus, perguntando à amada igreja, quem nesta noite necessita, precisa de um milagre da parte de Deus. Eu creio que seria um erro. Até porque eu quero crer que todos nós que aqui estamos, em alguma área de nossas vidas, precisamos de um milagre da parte de Deus. Seja em nossa vida espiritual, ministerial, familiar, financeira, profissional, causas que estão na justiça, enfim. Eu quero crer que todos nós que aqui estamos, em alguma área de nossas vidas, precisamos do agir, da ação, do sobrenatural, de um milagre da parte de Deus. Mas a grande questão é como alcançar estes milagres. Como vivenciar estes milagres. Como atrair milagres da parte de Deus. Até porque quando nós observamos a palavra do Senhor, nós iremos entender e compreender que existe um caminho para atrair milagres da parte de Deus. Talvez alguém já esteja se questionando e perguntando, mas pastor, que caminho é este? Este caminho é muito fácil de ser entendido e compreendido, pois este caminho se chama oração. Para pelo menos 2, 3 irmãos, diga oração. Oração. Eu não sei se você já reparou, já percebeu que orar não é fácil. Que quando nós nos prostramos diante da presença de Deus, às vezes na expectativa de passarmos horas, parece que logo o cansaço vem, o sono, a fadiga, você começa a bocejar, as palavras vão desaparecendo da sua mente. Tem pessoas que sentem um peso, uma carga sobre a sua vida. Orar não é fácil. Mas por que não é fácil orar? Porque a Bíblia nos informa que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, a tua luta não é contra o teu esposo, contra a tua esposa, pais, filhos, amigos, vizinhos, irmãos da igreja, não. A nossa luta é ferrenha, por quê? Porque ela é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás. E se você não sabe, o inimigo tem lutado 24 horas por dia contra as nossas vidas, contra a igreja,
igreja do Senhor, contra a minha vida, contra a sua vida, para que não venhamos a orar. Mas pastor, por que o inimigo luta tanto contra as nossas vidas nesta área? Porque o inimigo sabe, e ele não só sabe, como ele tem plena certeza e convicção, que a oração ainda é a chave da vitória da igreja. A oração ainda é a chave do milagre que você precisa e veio buscar nesta noite da parte de Deus. Ele sabe. É por isso que ele luta tanto contra as nossas vidas nesta área. Mas eu estou para dizer que esta nossa geração é a geração de crentes que menos ora. É a geração que menos fala com Deus. Existem pessoas que se dizem ser cristãs, mas já não ora mais quando vai dormir. Já não ora mais quando acorda. Não ora quando vai comer. Não ora pela família, não ora pelo esposo, não ora pela esposa, não ora pelos filhos, não ora pelos pais, não ora pela igreja, não ora pelo pastor da igreja, não ora pela família do pastor, não ora pelos grupos organizados, não ora pelos irmãos, não ora para nada. Aí quando as coisas apertam, não sabem o que fazer e nem muito menos para onde correr. Mas bem verdade é que a Bíblia também nos informa que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que nós, filhos da luz. E esta é uma verdade nua e crua, até porque muçulmanos oram 5 vezes por dia. Judeus oram 3 vezes por dia. Budistas oram 13 vezes por dia. Seixonoístas oram 18 vezes por dia. E nós que temos o conhecimento da verdade, a palavra que nos torna sábios para a salvação, nós que batemos no peito e se dizemos ser filhos de Deus e servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas vezes por dia nós temos tirado para falar com Deus? Mas talvez alguém esteja dizendo, você fala assim, porque não conhece a minha vida? Eu acordo cedo, vou dormir tarde, não tenho tempo para orar. Tem crente dizendo que não tem tempo para orar. Mas eu estou para dizer que deve ser uma das desculpas mais esfarrapadas desta geração. Porque está cheio de crente dizendo, não tenho tempo para orar, mas tempo para ficar no Facebook tem. Tempo para ficar no WhatsApp até de madrugada tem. Tempo para ficar nos Twitters da vida tem. Tempo para assistir uma novelinha tem. Tempo para buscar as coisas que são da terra tem. Mas para buscar as que são de cima não tem. Mas queira Satanás ou não, esta história vai mudar nesta noite. Porque eu sei que Deus vai levantar homens, mulheres e jovens comprometidos com uma vida de oração. Oração. Quando nós olhamos para a Bíblia, vamos encontrar muitos homens e mulheres de Deus que venceram, conquistaram, triunfaram, tudo porque praticavam a oração. Poderíamos falar a respeito do irmão Jabes, da irmã Ana, irmão Moisés, Elias, Abraão, e nos Salmos está cheio de textos aonde o salmista tem momentos de angústia, clamava e Deus respondia dando a eles vitória, porque praticavam a oração. E aqui nós vamos aprender uma outra verdade. Porque não faz muito tempo eu estava em uma igreja, a irmã estava profetizando para o irmão, e a mensagem estava muito bonita, mas de repente ela disse, receba agora o dom da oração. E eu fiquei me questionando, Senhor, aonde é que existe na Bíblia o dom da oração? Porque orar não é uma questão de dom, orar é uma questão de prática. Existem pessoas que não conseguem orar porque não praticam a oração. Mas se a partir de hoje você fizer um compromisso com Deus e disser, Senhor, eu vou começar a orar 5 minutos por dia. Se falar com o pastor Abel já deve ser bom, imagine falar com Deus. Quanto mais você desejar, almejar falar com Deus, mais o Espírito de Deus vai te mais Ele vai te fortalecer e te conduzir a uma vida de oração. Aí nós vamos chegar no capítulo 11 de Lucas, onde o texto diz que tendo Jesus acabado de orar,
Um dos seus discípulos se aproxima e faz um pedido ao Senhor. E qual é o pedido? Senhor, ensina-nos a orar. Isso chama a minha atenção. Mexe comigo. Até porque por algumas vezes os discípulos indagam a Jesus. Fazem perguntas para Jesus. Mas por pelo menos 2 vezes eles fazem pedidos ao Senhor. Um dos pedidos é: Senhor, aumente a nossa fé. Mas o segundo pedido está aqui: Senhor, ensina-nos a orar. Isto chama a minha atenção. Até porque Jesus inicia o seu ministério com os 30 anos de idade. E ele já começa orando por 40 dias no deserto. Logo depois ele passa uma noite toda em oração, para que pudesse ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus a escolher 12 homens que andariam lado a lado com ele, seriam discipulados por ele. Logo nós iremos entender que os discípulos se tornam testemunhas vivas e oculares de todo o ministério terreno de Jesus. Não só isso, os discípulos se tornam testemunhas de todos os milagres que Jesus realizou estando de passagem por esta terra. Se não, vejamos. Eles estavam com Jesus nas bodas de um casamento em Caná da Galileia, quando de repente o vinho da festa acaba. Parece que eu vejo aquele casal, a família, entrando em desespero, em pânico. Por quê? Porque naquele tempo não é como nos dias de hoje, que em um dia, em uma noite se faz uma festa de casamento. Não, naquele tempo era 7 dias de festa. Era 7 dias comendo e bebendo. Mas quando se terminava o de comer ou de beber antes do 7º dia, tal família recebia uma multa do governo. Ou seja, tal família era multada pelo governo. Então a vergonha não seria só social. A vergonha e o prejuízo seria financeiro também. Mas quem estava presente na festa? Jesus estava presente na festa. O que eles fazem? Eles pegam aquele problema e eles levam o problema até a presença do Senhor. Por quê? Porque problemas devem ser levados à presença de Jesus. Diga para alguém nesta noite: problemas devem ser levados à presença de Jesus. Eu vou repetir: problemas devem ser levados à presença de Jesus. Eu passo por algumas igrejas de São Paulo e eu escuto alguém dizer: irmãos, nós vamos começar agora o culto, deixa o seu problema lá fora, porque agora é hora de adorar, agora é hora de cultuar. Eu não estou de acordo 100% com esse negócio, porque eu sou da opinião que os problemas devem ser trazidos e colocados diante da presença daquele que pode resolver, daquele que pode solucionar. Joga a tua mão para cima, porque eu sei que eu estou pregando para alguém que chegou, mas chegou com problema. Mas você pode pegar este problema, entregar nas mãos dele, confiar nele, porque no demais ele vai fazer e operar por você. Problemas devem ser levados à presença do Senhor. Jesus se depara com algumas talhas, ao qual os judeus usavam para os dias da purificação. Eram 6, em cada uma entrava de 80 a 120 litros de água. Jesus manda encher as 6 talhas, 480 a 720 litros de água. Jesus manda pegar da água e levar para o mestre-sala experimentar. Eles pegam água, mas quando ele vai beber, já não é mais água, é vinho.
Ele abre um sorriso 9:15 e diz: ei, nós temos por costume de pôr o bom vinho no começo da festa e depois o inferior. Mas vocês quebraram todos os protocolos, deixando o melhor para o final da festa. O melhor, glória. Eu estou recebendo a palavra profética. Queira Satanás ou não, o melhor de Deus vai se manifestar. Vai se manifestar na tua vida, vai se manifestar na tua casa, vai se manifestar sobre a sua família. Aí a Bíblia diz que Jesus inicia os seus milagres na boda de um casamento em Caná da Galileia, e os discípulos estavam lá, eles viram. Eles estão andando com Jesus quando ele vai passando próximo de um tanque por nome de Betesda, onde havia um homem que há 38 anos estava prostrado à espera de um milagre, mas eles viram Jesus olhar para o homem e dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Eles viram Jesus dar vista ao cego, fazer o mudo falar, o surdo ouvir, ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o principal da sinagoga. Eles viram Jesus chegar diante do túmulo de Lázaro, que já estava 4 dias morto, enfaixado, frio, duro, já estava cheirando mal. Mas eles escutaram quando Jesus disse: tirem a pedra. E quando tiraram a pedra, eles escutaram Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto receber vida, porque ele tinha dito para Marta e Maria: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Aleluia. Os discípulos estavam lá, eles viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, levantar aos céus, dar graças ao Pai e alimentar uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas. Os discípulos viram. Perdoe a minha pequenez ou a minha mediocridade nesta noite, mas os irmãos acham que se eu tivesse tido a oportunidade de estar no lugar deste discípulo, os irmãos acham que eu ia me aproximar de Jesus e pedir para Jesus: Senhor, me ensine a orar? Pelo amor de Deus. Provavelmente este seria um dos meus últimos pedidos. Me conhecendo, eu acho que eu nem pediria isto. Porque provavelmente eu ia chegar perto de Jesus e eu ia pedir para Jesus: Senhor, me ensine a transformar a água em vinho. Me ensine a cuspir no chão, fazer um lodo, colocar no olho do cego e dizer: vai, lava-te no tanque de Siloé, porque você vai ser curado deste teu mal. Me ensine a levantar os paralíticos, a limpar os leprosos, a ressuscitar os mortos, a andar por cima das águas, acalmar ventos e tempestade, multiplicar pães e peixes. Provavelmente este seria um dos meus pedidos ao Senhor, mas os discípulos nunca pediram isto. Um dos únicos pedidos deles foi: Senhor, ensina-nos a orar. Será que como igreja nesta noite, você pode levantar uma de suas mãos e de todo o seu coração clamar e dizer: Senhor, nos ensine a orar, me ensine a orar. Me ensine a ser um homem, uma mulher, um pai, um esposo, uma esposa, uma mãe, um filho, um obreiro, um músico de oração. A igreja do século presente, ela precisa voltar urgentemente ao caminho da oração, porque há quem diga que quanto mais oração, mais unção, mais poder, mais glória de Deus, mais cura, mais batismo com o Espírito Santo, mais libertação, mais salvação, mais o Espírito de Deus terá liberdade para agir no meio do seu povo. Nos ensine a orar. Mas a pergunta que fica no ar é: por quê? Que este foi um dos únicos pedidos feito pelos discípulos. Resposta:
Porque, na verdade, os discípulos estavam impactados, maravilhados. Até porque a Bíblia nos informa, em Marcos 1,35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem se levantou foi Jesus. Quando ainda estava muito escuro. O horário não é muito bem entendido, mas nós podemos ter uma noção, até porque o dia no Oriente Médio começa mais ou menos às 4h25, 5 horas da manhã, é quando o sol se põe e muitos vão para o trabalho. Mas o texto diz que Jesus se levantava quando ainda estava muito escuro. Alguns estudiosos vão dizer que era mais ou menos às 3 horas da manhã. E Jesus se levantava às 3, e ele ficava das 3 às 4, 5, 6, 7, aproximadamente 4 horas de oração por madrugada. Quando os discípulos acordavam, que eles iam atrás de Jesus, quando eles encontravam Jesus, o que é que Jesus estava fazendo? Orando. Os discípulos constantemente se deparavam com Jesus orando. Quanto tempo faz que a tua esposa não se depara com você orando? Quanto tempo faz que o teu esposo não se depara com você orando? Quanto tempo faz que os teus filhos não se deparam com você de joelho? Quanto tempo faz que os teus pais não se deparam com você orando? Os discípulos constantemente se deparavam com Jesus orando. E quando Jesus terminava de orar, ele se levantava, olhava para os seus discípulos e dizia: agora vamos comigo para a cidade. E quando ele entrava na cidade, coisas loucas e malucas começavam a acontecer. Porque aquilo que é loucura para o homem é poder de Deus para quem crer no evangelho da salvação. O cego começava a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parava, mandava chamá-lo e perguntava: que queres que eu te faça, mestre? Eu quero ver. Então veja, porque a tua fé te salvou. Os leprosos vinham correndo, gritando e dizendo: Senhor, queres nos tornar limpos? Ele dizia: eu quero, seja limpo deste teu mal. E em frações de segundos um milagre acontecia. Aos paralíticos ele dizia: levanta, toma tua cama e anda. Aos mortos, levanta-te. E num abrir e fechar de olhos, num estralar de dedo, em frações de segundos o milagre acontecia. Aí os discípulos ficavam batendo cabeça e se perguntando: como que ele pode fazer milagres em frações de segundos? Como? Resposta: ele ficou orando 4 horas pela madrugada. Foram 4 horas de oração pela madrugada. Para finalizar, uma certa feita, um pai leva o seu filho endemoniado e cheio de enfermidade para Jesus orar. Só que este pai não encontra Jesus. Ele encontra 9 dos discípulos do Senhor que estão no pé do monte. Mas Jesus está em cima do monte. E o que Jesus está fazendo? Orando. Ele levou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João dormiram. Mas Jesus está orando. Como o pai não encontra Jesus, ele pede para os 9 discípulos: vocês podem orar? Os discípulos atendem o pedido e começam a orar. 1, 2, 3 horas de oração. Eles estão suando mais do que eu nesta noite. Mas os demônios não saem. E o moço não é libertado. Quando os escribas que estão presentes percebem o que está acontecendo,
Eles começam a zombar, caçoar e tirar sarro dos discípulos. Os discípulos perdem o senso de direção, sai do espírito, entra na carne e começa a bater boca, discutir com os escribas no pé do monte. Problema terrível no pé do monte. Diga para o seu irmão, problema terrível no pé do monte. Mas de repente, quem é que vem descendo o monte? Quem é que vem descendo o monte? Quem é que está vindo em direção àquele problema? Oh, aleluia! Será que você consegue entender nesta noite e ver pelos olhos da fé? Quem é que está vindo em direção a este problema? Orabando, corabachorabá. Quem é que está vindo em direção a esta situação? Quem é que está vindo em direção a esta causa? Você que está dizendo, Deus, eu já não aguento mais. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu não sei o que é que vai ser de mim nesta semana. Será que você consegue entender e compreender quem é que está vindo? Quem é que está se aproximando? Quem é que está chegando? É Ele, é Ele, é Ele. E Ele está vindo para resolver, Ele está vindo para solucionar, Ele está vindo para mudar o quadro, a situação, a história. Oh, só quem acredita nesta verdade joga a mão para cima e dá glórias a Ele nesta noite. Ai, arabando courabá, com as mãos levantadas, eu vou esperar você adorar, porque quando você vai adorando, há um revestimento de Deus, há um renovo, há uma restauração, há uma fortaleza espiritual. Ai, arabá, é Ele. Jesus chega e pergunta o que é que está acontecendo. O pai diz, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos orar. Eles até oraram, mas não puderam fazer nada. Aí Jesus diz, geração incrédula, geração sem fé, até quando que eu vou estar com vocês? Até quando que eu estarei no meio de vocês? Jesus olha para o moço, se compadece do moço. Jesus olha para os demônios e diz, eu ordeno, saia dele agora e nunca mais voltes nele. Na mesma hora. Perna para quem tem. Satanás pega toda a sua bagagem, bate em retirada, e o moço é libertado instantaneamente para a glória de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Quando chega a hora da janta,